trabalho em campo exige esforço e recursos para garantir a precisão das informações. Um dos sistemas adotados é o de piquetes. São estacas identificadas com pequenas placas metálicas. Sempre que um pesquisador recolhe uma amostra de solo ou vegetação, captura ou observa um animal, anota o número do piquete mais próximo. Eu quero saber em qual altitude que eu estou, né? E qual que é a coordenada geográfica, tal. Então eu só anoto o que está aqui e eu tenho lá no meu banco de dados toda essa informação. Ao longo das trilhas serão realizadas caminhadas com aproximadamente 1 km por hora para observação de várias espécies de animais, principalmente mamíferos de atividade diurna. Eventualmente a gente encontra também vestígios desses animais, como marcas em troncos em busca de alimento, como no caso do tamanduá-mirim. O destino da expedição desta tarde é o riacho, o mesmo que passa ao redor da casa-sede, mas que começa 1 quilômetro acima, cercado de mata fechada. Ainda na estrada, um achado já chama a atenção e é fotografado para análise. Esse é um fungo muito importante dentro dos ecossistemas, porque ele faz a ciclagem de nutrientes, né? São decompositores de madeira. Então, o reconhecimento das espécies é muito importante, porque a gente tem uma diversidade ainda pouco conhecida, né? Então, do trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui no parque, muitos materiais que a gente vem encontrando, são espécies diferentes, podem ser até espécies novas, ainda não descritas pela ciência, né? E o grupo principal de trabalho que a gente tem aqui são os decompositores de madeira. O trajeto para chegar ao riacho é um caminho estreito, próximo da estrada. E a abertura dessas trilhas é uma das tarefas nessa etapa inicial do projeto. Outro cuidado importante é delimitar por onde podem andar para que a passagem deles por ali interfira o mínimo possível no local. Para isso, colocam caminhos formados por fios e, a partir de então, só passam por entre eles. Na descida até o riacho, dá para ver a grande quantidade de xaxins. A planta é outro tesouro protegido na região do parque. Além de ser uma concentração grande, ela tem uma relevância para a conservação extrema, porque as populações de xaxim no estado foram muito exploradas ao longo do tempo, e aqui no parque ainda a gente encontra populações bastante representativas e também populações que se mantiveram por muito tempo aqui, conservadas aqui na unidade. São tantos que até influenciam no solo, que parece mais macio, o que deixa a caminhada mais cansativa. Lá embaixo, o cuidado onde pisar continua importante, agora por causa das pedras molhadas e do limo. Então, esse é um outro tipo de ambiente que nós vamos estudar aqui no parque, que é para estudar os organismos aquáticos, como insetos, anfíbios, peixes, além de acompanhar também, monitorar as plantas que estão à margem desse riacho. Uma recompensa logo aparece. Ricardo encontra mais um cogumelo, que pelo jeito ainda não foi catalogado. Essa é uma espécie micorrízica de Amauroderma, né? A gente encontra essa espécie sempre associada à raiz da Dicksonia, do xaxim. E é uma espécie até então não descrita, ou seja, é uma espécie ainda não conhecida pela ciência, né? E estamos fazendo estudos morfológicos e moleculares para fazer a descrição dessa espécie. Logo depois é hora de subir de volta à estrada. A tarde ainda não acabou e nem o trabalho do dia. A próxima parada é mais para cima, com o predomínio de campos e vegetação rasteira. De lá, conseguimos enxergar os limites do parque. Na vizinhança, ainda é comum ver no horizonte a fumaça de queimadas. No início de setembro, um incêndio acidental queimou o alto de uma das colinas e boa parte da área em volta. O lado bom, explicam, é poder agora avaliar nesses locais a capacidade de regeneração do solo e da vida. O estudo da regeneração é outro dado importante no projeto. Como a área foi fazenda comum por muitos anos antes da criação do Parque Nacional de São Joaquim, a observação durante as próximas décadas vai servir também para avaliar como se delimitam o campo e a mata sem a influência humana. Ali é bastante comum a presença da bacariz, uma planta característica de espaços em regeneração. Também dá para ver as camadas no processo que é conhecido como gênese, a rocha,
o solo em formação e a cobertura vegetal. Também fica por ali o cemitério dos tropeiros. Utilizado desde o século XIX, abriga memórias do tempo em que o transporte dependia da força do gado. Além da bela paisagem da região, de lá é possível avistar 2 pontos importantes: o Morro da Igreja e a usina eólica de Bom Jardim da Serra, que aproveita o vento para gerar energia elétrica. No caminho de volta, encontramos a Saphronites coccinea, uma pequena orquídea que também é o símbolo do parque. A coloração vermelha é uma característica muito especial da espécie. Entre as demais orquidáceas, essa cor só se apresenta em híbridos artificiais e naturais. Junto com a observação do quadro natural e suas eventuais mudanças, existe outra preocupação: integrar o parque. Muitas vezes os projetos de conservação, eles acabam não tendo essa perspectiva de retorno para a comunidade, né? Que muitas vezes pode resultar numa parceria para conservação, mas também em parcerias que podem auxiliar, muitas vezes, a buscar alternativas de renda, por exemplo. E aqui no parque a gente tem uma situação muito interessante, né? Porque são áreas uma área grande de conservação da araucária, e a gente sabe que o pinhão é um produto florestal não madeireiro super importante aqui na região, né? Do extrativismo aqui na região. E outras espécies também, então tanto a aca seloviana, que é a goiabeira serrana, a própria erva mate, e no parque há uma infinidade de espécies com potencial de uso medicinal. Então a interação da comunidade ela é importante do ponto de vista da gente pensar como que essas áreas se mantêm para serem melhor conservadas, mas também como que elas podem ser importantes para a gente dar um retorno para elas do ponto de vista de conhecimento.